Vou passar direto para a Tânia Fusco, para ela também nos ajudar a entender um pouco esses movimentos, né, Tânia? O Nicolas Ferreira, que é esse personagem que tem, de fato, uma capilaridade muito grande nas redes sociais. Embora, viu, Tânia, alguns parlamentares de esquerda, como o deputado Zeca Dirceu, estão questionando como é que esse vídeo chegou a ter 300 milhões de visualizações, assim, de uma forma tão rápida, dizendo se não poderia ter tido algum tipo de impulsionamento, enfim, isso o deputado Zeca Dirceu coloca. E o Boulos, inclusive, pediu para a PGR investigar o Nicolas Ferreira por notícias falsas sobre o Pix, ou seja, a política se mobilizando depois desse vídeo que, de fato, foi muito impactante e marcou esta semana. Se bobear, foi a principal crise de comunicação que o governo Lula teve até aqui, ou é exagero, Tânia? Eu acho que, primeiro, vamos botar os pingos nos is. O Sidônio pegou o bonde andando. Ele não podia fazer mágica, né? Eu acho que ele é o menos responsável de todos, porque realmente ele chegou no olho do furacão. O vídeo do Nicolas, se vocês viram, é difícil você provar que ele está mentindo, porque ele fala, não, olha, não vai ser taxado, as coisas que ele fala, falou que não ia fazer isso e fez, todas foram feitas, né? Então, eu acho difícil que ele seja processado por notícia falsa. No que eu vi ali, foi tudo tão bem feito, e ele fala 2 vezes, olha, o Pix não vai ser taxado, mas isso, ele vai causar na sua vida, ele vai causar isso, e tudo que ele fala ali, que ele dá exemplo, são coisas que aconteceram. Então, eu acho que o Nicolas tem uma capacidade de comunicação muito grande, ele é uma pessoa carismática, ele fala super bem, o texto escrito estava maravilhoso, é um horror isso, a gente reconhecer que ele estava ótimo naquela. Mas é verdade, era difícil você desmentir aquela, porque ele não mentiu, ele falou, olha, não vai ser taxado, mas na sua vida vai acontecer isso, já acontece isso, aquilo, aquele outro, tal. E essa coisa de dizer, vamos ver se impulsionou, seguramente impulsionou. Qual a diferença que faz agora, depois da catástrofe deles terem revogado a medida? Eu acho que a grande catástrofe foi essa, a gente chama de passar recibo, né? Alguém fala, você é feia, você é feia, você é feia, daí você vai lá e muda seu cabelo, sua cor, então passou recibo, você aceitou que você era feio. Desculpa aí a coisa tão simplória, mas é mais ou menos isso. Então, esse correr atrás e dizer, vamos ver se impulsionou, vamos ver se roubou, vamos ver, pois o estrago já está feito, né? Eu, no pensar de antigamente, da assessoria de imprensa, ele dizia, bicho, vamos parar de falar nesse assunto, vamos para o próximo, né? Porque aqui nós já perdemos, então, sabe? Aí o que adianta lá no Congresso o cara ficar rememorando aquela, o cara que nunca tinha visto o Nicolas vai lá ver, entendeu? Então, assim, no antigamente, o Paulo pode me corrigir nisso, mas no antigamente a gente diria, bora mudar de assunto, vamos para o próximo, esse aí já perdemos. O que vocês acham? Aí, Tânia, eu só queria te perguntar se você acha que o governo deveria ou não ter revogado, portanto, a medida do Eu Pix. acho que não, acho que foi, desculpa Aham. a expressão, mas foi uma grande cagada. Aquela coisa que a gente fala, deu M, entendeu? Não devia, passou recibo, foi isso, passou recibo, entendeu? Eu vou chamar também, Afonso, o Rodolfo para essa conversa, pontuando uma coisa. A gente tem uma entrevista com o Franklin Martins aqui, que a gente deu no início do ano passado, estou perdida no ano, do início de 2024. A gente deu uma entrevista, aquela série Tempos de Chumbo, e o Franklin fala dessa coisa, de que o governo tem que pautar, ele tem que montar a agenda, é ele que tem que dizer a agenda. Uhum. Ou seja, esse seria o caso de entrar mudando a agenda, entendeu? Primeiro, o governo ficou apavorado, ele não está tendo essa capacidade de botar a agenda. Quer dizer, quando coloca, é contra ele, né? Não, sem dúvida, Mara. Enfim, eu já tive do outro lado, já fui assessor de comunicação, já fui secretário de comunicação, e assim, o que
você está sempre preocupado em fazer, né? Aquela ideia é ser proativo, né? Não ser reativo. Então, na quinta-feira, quando o governo aí fez ali a sanção do projeto da reforma tributária, o governo estava ali numa tremenda de uma ressaca. Isso daí ficou aparente nas conversas ali dentro do Palácio do Planalto. Por quê? Porque avaliava o seguinte: caramba, nós estamos aqui sancionando o primeiro passo de uma reforma que o país anseia há 30 anos e, no entanto, apesar da gente estar fazendo essa mudança importante, hoje é a ressaca de uma crise danada que a gente teve. Ou seja, a gente não consegue pautar as coisas positivas que a gente faz e ficar correndo só atrás do prejuízo das coisas que nos atacam. Então, quer dizer, num momento importante, o governo estava obrigado a ser reativo e não proativo. E aí, em cima de tudo isso aí que vocês falaram um pouco antes, essa situação do Pix é aquela situação onde literalmente você fica, usando aí o ditado antigo, tal, entre a cruz e a caldeirinha, né? O governo ficou numa situação onde o que quer que fizesse era ruim. Por quê? Porque, na minha avaliação, subestimou primeiro o tamanho ou a consequência da tal medida que a Receita Federal ia fazer ali na questão da fiscalização das movimentações financeiras. Então, não se preparou para isso, ao contrário, por exemplo, do que você estava falando ali a respeito do Plano Real, ou seja, não tem ninguém ali, não tem ali o ministro do Vai da M, né? E o ministro Vai da M geralmente é o cara da comunicação que diz: olha, tomem cuidado, porque isso daí a sociedade pode não entender bem e tal. Não fizeram isso, subestimaram no primeiro momento. E a minha sensação, o Paulo talvez possa falar sobre isso melhor do que eu, é que depois superestimou o tamanho do rolo, né? Então, quer dizer, superestimou por aquilo que você estava falando, Mara, da queda na movimentação ali com o Pix ali, sem levar em conta a sazonalidade. Janeiro é um mês depois do Natal. Então, se em dezembro teve mais gente usando o Pix, isso acho que é meio normal, né? Você tem Natal, depois aí cai para janeiro, as pessoas consomem menos. Então todas essas coisas é para ser consideradas. E com relação ao tamanho, sem dúvida nenhuma, 300 milhões de visualizações não está longe de ser uma coisa desprezível. Parece que foi a maior da história do YouTube, né? No mundo, não apenas no Brasil. De fato, isso não é desprezível, mas também acho que ali precisa os governos avaliarem de fato o que isso daí significa. O Brasil tem 216 milhões de pessoas. Então não foram 300 milhões de pessoas que assistiram esse vídeo, né? Porque aí é supor que todo mundo viu o vídeo mais de uma vez, e certamente isso não aconteceu. Então, qual é o tamanho real disso? Se você não consegue dimensionar o tamanho real disso, você não consegue fazer nada, você não vai reagir da forma correta nunca, né? Porque não foram 300 milhões de pessoas que assistiram o vídeo do Nicolas, né? Impossível isso. Pode ter tido, Paulo, tráfego pago, não pode ter? Enfim, isso é normal fazer. Se fazer tráfego pago é normal, não tem nada de errado fazer isso. Acho que a questão que a Tânia coloca faz muito sentido, né? De você investigar se houve ou não um financiamento, um impulsionamento pago desse vídeo, né? Isso é importante a gente separar o joio do trigo, porque o impulsionamento pago por si só não é um problema, né? E, enfim, ele é de uso legítimo para publicidade, ele é de uso legítimo até para divulgação de informações pelo próprio governo, por exemplo, ou para quem quer vender um produto. Isso por si não é um problema. O que é um problema é a falta de transparência quando esse tipo de procedimento é utilizado, ou eventualmente uma incoerência da plataforma dizer:
não faremos impulsionamento de conteúdo político. E aí o conteúdo político é impulsionado. Isso é um problema. Mas eu concordo com a análise de que esse tipo de problema ele é marginal, ele é lateral em relação à derrota que o governo assumiu em relação ao PIX quando revoga a medida. E eu concordo com uma análise que eu vi hoje também de que assim, a imprensa profissional ela estava dedicada a auxiliar o governo nessa pauta. Apesar do conflito nas semanas anteriores em relação a outra pauta fiscal e tributária, né, de mudanças anunciadas pelo ministro, e na relação de reduzir os gastos e de alterar a tributação no imposto de renda e todas aquelas questões em que houve um embate ali entre o mercado e o governo, nessa pauta do PIX, a imprensa se mostrou prontamente, né, dedicada a abrir telejornal dizendo que o vídeo era mentiroso, o vídeo, né, dizendo que haveria taxação exagerada, era mentiroso e etc. E o governo, né, além da imprensa, também deixou na mão os seus militantes que estavam nas redes sociais, produzindo comunicação orgânica para poder auxiliar o governo nessa disputa. Eu acho que o governo jogou a toalha muito cedo. É uma disputa dolorosa, é um esforço, né, mas acho que seria o caso de enfrentar essa disputa. O governo tinha aliados que estavam dedicados. E quando ele volta atrás, de novo, ele errou na primeira fase da comunicação, concordo antes do Sidônio entrar, não houve uma prévia comunicação dessa medida de forma preparada, e aí, já com a presença do Sidônio, eu acho que erra também na forma até como comunica por que está dando atrás, né? Por que está dando esse passo atrás. Acho que o governo poderia ter saldos muito mais positivos no enfrentamento, mas acabou jogando a toalha e abrindo mão dessa disputa. E aí, né, eu retorno no ponto de que a gente tem uma disputa séria a ser feita, por exemplo, em relação ao Congresso, na aprovação de um projeto de lei que trate da regulamentação das responsabilidades das plataformas. Né? E aí fico muito preocupado em como o governo está enxergando essa questão da comunicação digital com essa postura, de certa forma, né, muitos disseram, analógica. Né? O governo parece que se assustou mesmo com a dinâmica das redes sociais, de alguma forma supervalorizando as medidas que foram tomadas pela oposição e dando pouco valor ao que o próprio governo poderia ter feito. Né? A gente não viu, a gente teve o vídeo do Lula fazendo Pix em favor do Corinthians para dizer que o uso do Pix continuava sendo ok, mas eu acho que ficou muito aquém da mensagem que o governo poderia ter passado, usando, né, os canais oficiais da TV Brasil e os canais online do Twitter, do Instagram, do YouTube. Acho que faltou essa mensagem. Soube que haveria um plano, que chegou a ser desenhado um plano para fazer esse enfrentamento, mas que venceu a corrente de que era melhor pôr um fim no assunto. Mas, infelizmente, eu acho que essa medida não foi a mais acertada por parte do governo. Agora, Afonso, Tânia, Rodolfo, Paulo, eu acho que a grande lição desse episódio, e que assim é tão óbvia que me espanta o governo não ter isso, é que qualquer que seja a medida que vai mexer com milhões de pessoas, tem que ter uma estratégia de comunicação e tem que ter um pessoal pronto para atender todo mundo, sabe? Para ir lá falar, porque hoje você tem vários canais de jornalismo. Você tem muita coisa na rede? Tem, mas você tem muito jornalismo independente na rede, você tem vários jornalismos, grandes, pequenos, você tem jornalistas sozinhos, que montam seu próprio canal e fazem lá e tal, e tem muita credibilidade, que tem muita visualização. Então, assim, você tem que montar um pelotão. Qualquer medida que vá afetar a vida de milhões de pessoas tem que ter uma estratégia de comunicação, né? Isso parece óbvio. E é estranho não terem pensado nisso. É muito estranho. Foi tudo muito mal costurado desde o começo, né? Tem uma certa arrogância nisso também, não tem? Aquela história de
A gente brincava que o PSDB, a gente falava que era paulistês do PSDB, dizia, eu sei o que é bom para vocês, portanto eu vou fazer. Mas é mais ou menos isso. O cara, não, imagina, a gente vai, é uma coisa normal e tal. E o Pix, assim, vamos dizer, ele alcança de A a Z da sociedade brasileira, né? O cara que está vendendo picolé na rua, você fala, não tenho dinheiro para pagar, ele fala, não, passa um Pix. O cara que está pedindo esmola, ó, tem aqui meu número do esmola com Pix, Quer dizer, você vai mexer com essa coisa, com esse nariz empinado, vamos fazer e pronto, eu sei o que é melhor para vocês. É a tal da brincadeira. Eu achei horrível, foi tudo, para mim, foi tudo de uma infelicidade atroz, assim. Só para corroborar o que a Mara falou, né, Tânia? Quando mexe uma medida que mexe com tantas pessoas, ainda mais com o Pix, que é a menina dos olhos do Brasil hoje, né? O brasileiro confia no Pix, gosta do Pix, usa o Pix para tudo, então mexeu no Pix, antes de mexer, faz um estudo, né? Mara, só complementando aqui, o brasileiro confia no Pix, e o que parece que agora isso ficou claro, e esse é um grande problema para o Sidônio que está entrando. O brasileiro confia no Pix, mas o brasileiro não confia no atual governo. Esse é um problema. Exatamente, Rodolfo. E aí o pai do Pix, quem ficou conhecido como pai do Pix, é o Roberto Campos, o liberal Roberto Campos Neto. Não é dele o Pix. Não foi ele que criou o Pix. A forma como foi feito o Pix foi diferente. É muito interessante, inclusive. A gente tem uma matéria aqui com o Chico Saboia que mostra como é que esses experimentos vão acontecendo e vão mudando e vão sendo feitos. Não começou com ele, mas ele ficou conhecido como pai do Pix por conta que foi implementado durante sua gestão. E fez uma inclusão financeira enorme. E aí, Lula, que é um progressista, enfim, que vem com um governo progressista, vai ficar conhecido como o cara que queria destruir o Pix, que é muito absurdo tudo isso, é muito absurdo. E no Brasil, Mara, a gente tem um fantasma, né, em relação a movimentações financeiras, que é a CPMF. Né, por muito tempo, isso entrava no cálculo, né, das movimentações financeiras serem alvo dessa cobrança. Então, a possibilidade de que essa maravilha tecnológica que é o Pix possa vir a ser taxada ressoa muito fácil, assim como as questões de censura, né, com o nosso passado da ditadura, também ressoam muito fácil o discurso torcido da liberdade de expressão. Então, eu acho que a direita também foi muito, nesse caso, exitosa em conseguir jogar com esse fantasma de falar, olha, todo mundo que gosta do Pix, né, dá a impressão de que, olha, mas cuidado que ele pode vir a ser taxado, esse governo pode vir a trazer algo como a CPMF de volta, e é isso, a experiência do Pix, acho que todo mundo vai ter um exemplo aqui, recente para contar, sei lá, hoje eu fui comprar uma fruta no sinal, e aí eu peguei a fruta, peguei o número do rapaz ali e fiz o pagamento depois que eu cheguei em casa. Quer dizer, sem o Pix eu não teria dinheiro na hora, estava sem bateria no telefone celular, a transação não teria acontecido. Ela foi possível, como ela é possível para tantas pessoas de uma forma gratuita, muitas vezes ao longo do dia, e faltou ao governo essa sensibilidade de reconhecer aí, né, o índice do vai dar merda, né? Faltou essa sensibilidade de reconhecer que tinha um problema possível e se antecipar. Talvez o governo tenha sido induzido ao erro por um passado recente, né? Em setembro houve uma mudança, né, que as fintechs foram incluídas num monitoramento, numa fiscalização, mas é importante, é um erro que não começou agora, é um erro já anterior de algumas medidas que vêm sendo tomadas e que o governo não deixa explícito. Olha, isso aqui é para combater sonegação. Você, classe média, você, classe C, D e E, não são com vocês, né, que nós estamos preocupados com essa medida. É com quem, em vez de fazer uma transação de R$100 mil, faz 10 transações de 9.999. Então, faltou essa sensibilidade para o governo desde o início, não de agora. Enfim, essa bandeira ficou levantada e, em algum momento, a extrema-direita se aproveitou dela, muito infelizmente. Mas um amigo meu
Um amigo meu contou que no Rio de Janeiro ele foi no médico na Barra da Tijuca, que é particularmente um bairro de classe média, né? E aí foi ao médico, ele nunca tinha ido e tal, e antes dele, a pessoa que estava saindo estava pagando em dinheiro vivo. E fez um discurso, falou como é esses comunistas, o que eles vão fazer com a gente? Agora estão taxando o PIX em 25%, quer dizer, daí quem conta um ponto aumenta um ponto. E ele entrou na sala do médico assim, falando, eu fiquei com vontade de falar aquela frase do Caetano, aquele meme do Caetano, fala, você é burro, você é muito burro. Aí o médico falou assim, mas você não sabe, 90% das consultas que eu fiz essa semana, eu recebi em dinheiro vivo. Então, sabe, a classe média estava apavorada com essa história. Entendeu? A Barra da Tijuca é de direita, não precisa explicar mais nada, mas, enfim. Mas tinha um pavor ali. Eu acho que tem um ponto que aí já sai do Pix, e quando eu li o discurso do Sidônio, eu fiquei bem impressionada, que é o seguinte, ele coloca ali pontos que eu acho que são os pontos chaves. É trabalhar com a verdade, é falar com todos os Brasis, ele constrói eu acho que o antídoto para lidar com as redes é essa. E o que a gente viu, o que a gente tem visto nesses 2 primeiros anos do governo, é que ele usa os mesmos métodos que a direita, que a extrema-direita. Ele quer ir para as redes e fazer as coisinhas engraçadinhas, não sei o quê, e lacrar, e conta que nem aquele vídeo do Banco Central é triste, cara. Nossa, é uma tristeza. Então, assim, aí fazendo a defesa do negócio que depois o governo recua. É um horror, né? Aquilo é um horror, aquele vídeo assim. Então ele tenta usar as mesmas coisas. No discurso do Sidônio, ele acabou de assumir, o que ele coloca é olha, o que a gente vai fazer é trabalhar com a verdade. Aquela frase que ele encerra, que é a verdade não tem a velocidade da mentira, mas ela prevalece, eu concordo com ele. Eu acho que é isso que vai fazer você combater as redes. E as redes, eu acho que vão entrar num momento agora que a gente... O Afonso vai até trazer essa notícia aqui para a gente, que a gente viu essa semana, dos não bilionários que estão montando as redes. Então, gente que já está saindo do Twitter, enfim, do ex-Twitter e tal. Claro, isso é uma coisa mais... Eu acho que esse é um desafio, Paulo, que porque várias redes vão surgir, né? Quer dizer, a gente viu essas redes, mas várias outras vão surgir. Como é que essas coisas vão começar a não ter mais aquela enorme concentração nas 3 Big Techs, por exemplo? Não sei. Essa é uma área que eu não sei, e é com você, Paulo, você que conhece esse mundo. A gente tem visto, né, tem em outros países essa onda de migração para fora do X, né, eu gosto de falar falecido Twitter, né, saudoso Twitter, porque o X hoje tem outras regras, outra dinâmica, outra realidade, né, ele não é mais aquela rede social que ele costumava ser, mas a verdade é que as alternativas ainda estão por se construir. Eu acredito bastante pessoalmente, por exemplo, no Blue Sky, mas leva um tempo, não é simples fazer esse tipo de substituição, e acho que o governo, né, abrindo esse parênteses, poderia, por exemplo, ter uma presença mais forte, mais firme hoje em outras redes sociais, e não só nas redes de sempre. E acho curioso, né, esse vídeo engraçadinho do Banco Central e até outros memes que foram divulgados, eu não teria nenhum problema com esses vídeos se eles fossem uma parte de um conjunto de peças mirando vários destinatários. Mas quando parece que esse foi o principal destinatário, parece que o Banco Central estava preocupado com os jovens adolescentes, com os jovens adultos, quando não é essa a população que ficou sensibilizada pela questão. Parece que houve um erro de destinatário da mensagem, quer dizer, com quem que o Banco Central, que a Fazenda, que o Ministério da Economia precisava conversar.
né, faltou ficar evidente qual que era a proposta do governo nessa situação. Eu adoraria, né, que daqui a 1, 2 semanas a gente estivesse comemorando como a nova SECOM conseguiu demonstrar a sua força, a sua marca, vencendo essa disputa em torno do Pix, mas a gente acabou que nem teve essa oportunidade, né, de ver essa disputa. O governo acabou abandonando muito rapidamente e deixando na mão, né, repito, as militâncias da própria esquerda que estavam dispostas a fazer esse enfrentamento e também a própria imprensa profissional que estava dedicada a desmentir, né, todas essas falsas informações.